Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Estatística e Probabilidade. E nessa aula a gente vai discutir um pouquinho sobre a distribuição conjunta uniforme. Tá? A gente viu no caso das variáveis unidimensionais que existe a distribuição especial, que é a distribuição uniforme, né? Que é quando você tem uma variável aleatória contínua cuja sua probabilidade está distribuída uniformemente em um determinado intervalo, né? No caso da variável aleatória bidimensional, a ideia é similar, né? Essa variável aleatória bidimensional contínua, ela é uniformemente distribuída numa região, agora não mais no intervalo, mas sim numa região, R do plano. E aí, nesse caso, essa variável aleatória contínua uniformemente distribuída, ela vai ter a função distribuição, a função densidade de probabilidade conjunta, dado por uma constante para valores de x, y dentro dessa região e zero para valores de x, y fora dessa região. Tá? Um detalhe é que como essa integral de menos infinito a mais infinito, dupla aqui, de f de x, y, dx dy tem que dar 1, a gente vai ter que a constante é igual a 1 sobre a área da região. Tá? E a gente vai assumir que a área da região é uma área finita e não nula. Então vamos ver aqui um exemplo. Tá? Então vamos supor que eu tenha a variável aleatória bidimensional x, y e ela está uniformemente distribuída nessa região R daqui. Tá? E aí ele quer que eu encontre a função densidade de probabilidade conjunta de x, y. Tá? Para eu conseguir encontrar a função densidade de probabilidade de x, y, conjunta de x, y, né, eu preciso encontrar a constante. Tá? E a gente sabe que a constante é 1 sobre a área, né? Então a minha constante C é igual a 1 sobre a área da região R. Tá? Bom, e a área da região R é dada pela área que está abaixo da reta y igual a x, menos a área que está abaixo da parábola y igual a x ao quadrado. Isso vai dar essa área R aqui. Então, área da variável R, né, vai ser igual a integral, né, de 0 até 1 da função y igual a x, né, que é x dx, né, menos a área que está aqui abaixo do y igual a x ao quadrado. Né? Integral de 0 até 1 também. Né? Tá aqui abaixo de y igual a x ao quadrado. Então, x ao quadrado dx. Tá? Então, essa área vai ser igual integral de x dx é x ao quadrado sobre 2, aplicado de 1 a 0, isso aqui vai dar 1 meio. Menos x ao quadrado, integral de x ao quadrado dx vai dar x ao cubo sobre 3, isso aqui vai dar 1 terço. Isso aqui vai ser igual a 1 sexto. Então a minha constante é 1 sexto. Né? Aliás, a minha constante não, a área é 1 sexto. Como a constante é o inverso da área, a constante é igual a 6. E aí, nesse caso, f de x, y vai ser igual a 6 se x, y pertence a R e 0 se não. Então essa é a minha função densidade de probabilidade da variável aleatória x, y, né? A função densidade de probabilidade conjunta da variável aleatória x, y. Tá? Mas ele quer que a gente calcule também a... Ah não, aqui só, por enquanto é só a FDP conjunta. Né?
É que eu esqueci de editar lá. Ele também quer que a gente calcule as FDPs marginais de x e y. Tá? Bom, então eu já sei qual é a função densidade de probabilidade conjunta, né? F de x, y igual a 6 se x, y pertencente a R. Então vamos calcular as funções densidade de probabilidade marginais. Então vamos lá, calcular. Tá? Repara uma coisa, pessoal. Lá no cálculo da constante, né, eu tive que calcular a área. E aí, calculando a área, eu integrei sobre os limites 0, 1 sempre, né? De 0 até 1, depois de 0 até 1, porque eu estava pegando a área embaixo da reta e a área embaixo da parábola. Agora, o que vai acontecer? Eu preciso calcular a minha função de distribuição marginal de x, minha função densidade de probabilidade marginal de x, né? E aí eu vou ter que integrar isso, né? E a integral diz que a gente vai de menos infinito a mais infinito, né? F de xy dy, tá? Só que o menos infinito a mais infinito é em relação a essa região, tá? Essa região. Tá? É a variação do y dentro dessa região. Então repara o seguinte, o y ele vai sempre da minha função quadrática, né, até a minha função linear, até a minha reta. Então ele varia sempre do valor de x ao quadrado até o valor de x. Então esse menos infinito, na verdade, é o x ao quadrado. E o mais infinito é o x, porque é a limitação da minha variável y. Tá? Então isso aqui vai ser igual a integral de x ao quadrado até x. F de xy é 6 dy. Então isso aqui vai ser igual a 6 que multiplica x menos x ao quadrado. Então essa é a minha g de x. A minha h de y é igual... Bom, agora eu vou variar x, né? X está indo de x... A variável aleatória x, ela varia de y igual a x até y igual a x ao quadrado, né? Então a minha variável x, né, ela está variando de y até raiz de y. Então ela vai de y, que é a reta, até a raiz de y, que é a parábola. Então isso aqui vai de y até a raiz de y, né? De f de x, y, dy, que é 6. Então 6 dy. Então isso aqui é igual a 6 que multiplica raiz de y menos y. Bom, então calculei aqui as duas funções de densidade de probabilidade marginais, tá bom? Então isso aqui era basicamente para vocês terem uma ideia de que a gente também pode ter, no caso bidimensional, né, uma variável aleatória uniformemente distribuída, né? Nesse caso, como é bidimensional, ela é uniformemente distribuída por uma região no plano, né? Se a minha variável aleatória, por exemplo, fosse tridimensional, né, aí, se ela fosse uniformemente distribuída, seria uniformemente distribuída no espaço tridimensional, né, e não mais no plano, porque agora minha variável passaria a ser 3D. Tá bom? Bom, próximo passo, pessoal, próximo vídeo, a gente vai tratar um pouco sobre probabilidade condicional, tá, nesse mundo das variáveis aleatórias bidimensionais, tá bom? Então vejo vocês nesse próximo vídeo. Até lá, um abraço.